Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Queridos, hoje a igreja nos chama à conversão. O evangelho que a igreja nos propõe hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. É a conversão de Mateus. É a autobiografia de São Mateus. Abra o seu coração. Essa é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, esse evangelho de hoje é um escândalo. Jesus está na casa de um publicano, comendo com um publicano e com os pecadores. Queridos, o que era um publicano? A palavra publicano vem de público. O publicano era um pecador público. Acontece que naquela época, Israel estava sendo dominada pelo Império Romano. O Império Romano era um império pagão. O povo de Deus se sentia extremamente humilhado por estar sendo dominado por um povo pagão. Ainda mais porque tinha que pagar imposto para esse governo pagão, para esse povo pagão, para os romanos. E como que os romanos cobrariam o imposto de maneira eficaz e efetiva? Eles contratavam judeus, contratavam pessoas do próprio povo para cobrar os seus co-irmãos, porque eles sabiam então quem que era cada um e quanto que cada um devia a César. Esses eram os publicanos. E por que eles eram odiados pelos judeus? Porque eles eram considerados traidores da pátria, traidores da religião, traidores do próprio Deus. Ao servirem os pagãos, indiretamente eles serviam aos deuses pagãos. Assim os judeus entendiam. E além desse pecado de trair o seu povo e de se associar àqueles que estavam dominando o seu povo, eles somavam ainda um outro pecado, a corrupção. Queridos, os publicanos eram extremamente corruptos. Se uma pessoa devia 100 denários, ele cobrava 200, 300 denários. E assim ele pagava ao Império Romano 100 denários e os outros 200, 100 denários a mais, ele embolsava. Assim fariseus odiavam os publicanos, assim os judeus odiavam os publicanos, assim os saduceus odiavam os publicanos, assim os mestres da lei e assim por diante. O povo de Deus olhava para os publicanos como verdadeiros traidores, pecadores públicos, e que não teriam jamais o direito de voltar à sinagoga porque eram considerados homens impuros. Cuspia-se ao chão diante dos publicanos. Eles tinham nojo dos publicanos, eles não tocavam, não falavam, não se dirigiam a palavras aos publicanos. Eram pessoas amaldiçoadas, porque optaram por servir o Império Romano, e assim optaram por servir aqueles que dominavam e ultrajavam a religião de Israel. Nesse contexto, Jesus aparece diante da coletoria de impostos de Mateus. E Jesus vê aquele homem que estava atrás da sua coletoria de impostos, ou seja, no lugar do seu pecado, na prática do seu pecado. Jesus olha para ele e diz:
segue-me. Queridos, a vida de Mateus estava toda organizadinha. A vida de Mateus estava tudo certinha. Ele já tinha um emprego que dava uma alta remuneração. Além disso, a corrupção lhe rendia muito lucro. Ele conseguia comprar tudo o que ele queria. Ele conseguia fazer tudo o que ele queria fazer financeiramente, mas Mateus não tinha paz. No fundo da alma de Mateus, por mais que materialmente ele tivesse tudo o que ele queria, as roupas que ele queria, a casa que ele queria, as comidas que ele queria, os prazeres que ele queria, tudo que ele quisesse, ele tinha condições de comprar, de adquirir, mas algo faltava no coração de Mateus. Querido, no nosso coração há um buraco que só Deus pode tapar. Naquele dia, quando ele estava na coletoria de impostos, cobrando impostos, ele viu do outro lado um homem que olhou nos seus olhos e disse: segue-me. Algo aconteceu na alma de Mateus. O livro dos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, mais eficaz que uma espada de 2 gumes, e penetra em divisão entre a alma e o corpo. Foi exatamente isso que aconteceu com Mateus. Aquela palavra de Jesus, segue-me, tocou no fundo da alma de Mateus. Estremeceu Mateus. Mateus tremeu nas bases. Mateus percebeu: eu não posso mais continuar do jeito que eu estou. Eu não posso resistir a essa palavra. Eu preciso seguir Jesus. Eu preciso ouvir, obedecer e amar esse homem que hoje me diz: segue-me. O Evangelho diz: Mateus, que estava sentado no posto de pagamento de taxas, foi visto por Jesus. Versículo 9. Disse-lhe então o Senhor: segue-me. Olha que beleza, versículo 9b. O homem levantou-se e o seguiu. E aí está o escândalo dos fariseus. O primeiro escândalo é ver Jesus dirigindo a palavra a Mateus. Como que Jesus, sendo o rabi, dirige a palavra para um publicano? Mas Jesus não para por aí. Mateus então resolve dar uma festa para celebrar a sua vida nova, o fim da sua vida velha. E convida para essa festa os publicanos, seus amigos publicanos, com a esperança de que eles também experienciem um pouco daquilo que ele estava experienciando. Você vê que Mateus, ao ser chamado por Jesus, imediatamente ele já se torna apóstolo. Ele já começa um serviço de apostolado, ele começa a trazer homens para Jesus, trazer os homens para Jesus. E eles celebram uma festa. Jesus participa dessa festa. Jesus é um dos convivas. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Esse foi o fim da picada para os fariseus. Os fariseus olham Jesus que come com os publicanos e com os pecadores, e para o judeu comer com alguém à mesa significa relacionar-se com essa pessoa, significa ter comunhão com essa pessoa. Quando eles veem Jesus assim, eles se escandalizam. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e os pecadores? E aí está o núcleo do Evangelho de hoje. Jesus ouve esse questionamento que não era dirigido diretamente a ele, mas a seus discípulos, mas Jesus ouve. E ele diz: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significam essas palavras: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Queridos, hoje Jesus olha para mim e para você e diz: segue-me. Não importa a situação que você tem vivido até hoje, do jeito que você viveu até hoje. Jesus não queria saber o que Mateus tinha feito. Jesus não pergunta a Mateus nada. Apenas Jesus chama: segue-me. E Mateus abandona a sua coletoria de impostos e segue a Jesus. O que Jesus quer de você hoje é que você apenas abandone o seu pecado e o siga. Jesus não te julga. Jesus não está te condenando, mas pelo contrário, Jesus de braços abertos te convida: segue-me. Vale a pena. Vale muito a pena. Porque, como eu dizia, Mateus tinha tudo o que ele podia comprar, mas tinha um vazio no seu coração. No meu coração, no seu coração, meu irmão, tem um buraco que só Deus pode preencher. Você só será feliz
em Jesus e com Jesus. Portanto, se você até hoje errou o caminho buscando a felicidade onde a felicidade não pode ser encontrada, se você buscou a felicidade no dinheiro, nos prazeres, nas riquezas, nos divertimentos, nos lazeres, em tantas coisas, e isso foi te levando ao pecado, foi te levando à luxúria, foi te levando à gula, foi te levando a uma tormenta de pecados. Se você enveredou por um caminho tão grave de pecado, que hoje você olhava para você mesmo e dizia, não tem mais como voltar. Se no seu coração tinha aquele desejo de seguir a Jesus, mas você dizia para você mesmo, como que eu vou seguir a Jesus se eu mergulhei tão fundo no pecado, queridos? Jesus hoje diz para você, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Porque Ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Se você é pecador, se você meteu os pés na lama do pecado, se você se chafurdou até o pescoço, se você se afundou por completo na lama do pecado, hoje Jesus estende a mão para você e diz, segue. Jesus quer fazer coisas tremendas na sua vida, como fez coisas tremendas na vida de Mateus. E hoje, São Mateus goza no céu a felicidade eterna. Como vai dizer 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração humano jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para nós. Deus tem felicidade eterna preparada para você. Não tenha medo de abandonar a controladoria de impostos. Não tenha medo. Porque isso é só fumaça, é só uma amarra, é só uma ilusão. A realidade é a rocha firme que tem um nome, é Jesus. Você quer ser feliz de verdade? Felicidade tem um nome, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Hoje Jesus olha para você do jeito que você está, a sua coletoria de impostos, os teus pecados. Ele diz, abandona a coletoria de impostos, deixa tudo para trás, segue, vale a pena. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.